Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Como Ednei falou, meu nome é Fábio e é sempre uma alegria estar aqui nesse grupo de oração para trazer a palavra de Deus para nós. Sejam todos muito bem-vindos essa noite ao nosso grupo de oração, esse grupo de oração Sagrada Família. É uma alegria recebê-los aqui. E hoje Deus quer nos falar, continuar nos falando pela palavra, né? Já começou a nos falar durante a condução e vai continuar nos falando através da carta de São Paulo a Tito. Você que trouxe a sua palavra, né? Pode abrir na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2. 1525 da Ave Maria. Carta de São Paulo a Tito. Bem, como eu estava me apresentando, meu nome é Fábio, eu sou casado há 19 anos, temos 3 filhos, o João, o Pedro e o André. Queríamos fazer os 12 apóstolos, mas paramos no terceiro, né? Não deu para completar os 12, não, ficamos só em 13. E nessa noite o Senhor tem uma palavra muito especial para nós, todos nós. Nessa carta, São Paulo, quando ele começou a viajar, né, nas cidades vizinhas por ali, quando se dispersou de Jerusalém depois da morte de Estevão, e depois que o Senhor fez Paulo cair do cavalo, literalmente, né, como a gente diz, e teve esse encontro com ele, e Paulo se tornou o grande propagador do Evangelho, e ele começou a estabelecer as igrejas nas cidades por onde ele passava, e ele então começa a escrever as suas cartas, e ele escreve a Tito, que tinha ficado em Creta, para estabelecer a igreja que estava nascendo ali, na cidade de Creta. E no primeiro capítulo, Paulo ele vai dar instruções a Tito relativas a aqueles que estariam na administração do culto, né? Ele vai falar sobre os bispos, os anciãos, aqueles que estariam assim para o eclesiástico da igreja, né? Aqueles que exerciam as funções de liderar o povo. Então, o primeiro capítulo dessa carta, Paulo vai dar essas instruções, dizendo sobre como eles deveriam se proceder, como deveria escolher aqueles que iam governar o povo, qual era o procedimento. Da mesma maneira que ele fez na carta a Timóteo, falando sobre o comportamento do bispo, como deveria ser uma pessoa irrepreensível, né? Toda aquela lista que ele faz também a Tito, da mesma forma, quando ele vai falar sobre a escolha das pessoas que estariam na liderança da igreja de Creta. E no capítulo 2, ele começa a dar orientações a Tito do comportamento da Assembleia. Porque se nós vamos no versículo 10 do capítulo 1, ele fala que aquele povo de Creta era um povo meio perturbado, né? Um povo que realmente estava causando problemas na maneira de proceder. Então aqueles que eram cristãos, aqueles que estavam vindo para a igreja, aqueles que estavam aderindo à fé, precisava ter um comportamento diferente, precisava se diferenciar dos demais, até dos irmãos da circuncisão, que eram os judeus, né? Porque havia discordância da maneira de proceder. Então Paulo dá algumas instruções para a igreja daquela época, que nós vamos ler agora, e nós observaremos que 2000 anos depois, essas instruções ainda são muito pertinentes para a nossa igreja também, hoje, a nossa igreja cristã católica. E Paulo diz o seguinte: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam
mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar as jovens a amarem os seus maridos, a querer bem os seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente os moços a serem morigerados. Palavra do Senhor. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu quero te pedir a unção do Teu Espírito sobre nós nessa noite, sobre estes Teus filhos. Prepara, Senhor, o terreno do coração desses que aqui estão nessa noite para acolher a Tua palavra. Para que toda palavra semeada, Senhor Deus, possa produzir frutos 100 por 1 na vida de cada irmão, de cada irmã. Que possam acolher essa palavra e pôr em prática nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Paulo começa então dando instrução aos homens, né? É interessante porque na primeira carta, como eu falei, ele fala sobre os bispos, os anciãos, aqueles que estavam lá no altar das igrejas, e na segunda ele vai começar falando sobre o povo, dando umas instruções. E ele começa dizendo para os homens, né? Ele fala assim: os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Então essa palavra grave, né, eu falei que ser grave quer dizer ser intenso, ser profundo, né? Os homens precisam ser prudentes, fortes na fé. Por que Paulo dá essa orientação? Os homens precisam ser fortes na fé, porque a missão inicial de conduzir a casa, de levar a casa, de ensinar a casa, é primeiramente do homem. Vocês sabiam disso? Toda a Sagrada Escritura, a mulher, ela tem um papel de ajudadora, de auxiliar, mas foi dado ao homem o governo espiritual do lar. Por isso que Paulo fala, os homens precisam ser fortes na fé, né? Os homens precisam ser homens prudentes, homens fortes na fé, porque a sua casa, quem vai sustentar a casa na fé, quem vai sustentar os filhos na fé, primeiramente é o marido. Nós vemos as coisas se inverterem muito ao longo dos tempos, né? Hoje nós temos dentro da igreja um movimento chamado Mães que Oram pelos Filhos. Não que isso seja errado, lógico que não, muito bom. Mas só que há uma inversão, porque a palavra diz que o governo espiritual do lar pertence ao marido. Então, por uma brecha que os homens deram de não assumirem os seus papéis de homens, daquele que governa o lar, né? De ser a cabeça do lar, o governo espiritual, as mulheres tiveram que entrar e assumir esse papel. Graças a Deus que fizeram isso, né? Porque senão, por onde iriam parar os filhos? Mas nessa noite quero chamar a atenção aos homens. Nós somos os primeiros que precisamos dobrar os nossos joelhos pela nossa casa. Nós somos os primeiros que precisamos combater o bom combate dentro da nossa casa, orar pelas nossas esposas, orar pelos nossos filhos, ser exemplos, ser fortes. Por que a palavra diz? Homens precisam ser fortes na fé, porque sobre nós está a missão de sustentar as nossas casas. E aí Paulo continua, que nós precisamos ser fortes na fé, na caridade e na paciência. Quantos homens, meu Deus do céu, impacientes. E Paulo fala isso não por dois motivos. Se nós pegarmos o livro do Eclesiástico, e aí nós vemos ali que Paulo está falando para uma comunidade, né, para quem está aderindo à fé. No livro do Eclesiástico, no capítulo 2, diz: se você entrou para o serviço do Senhor, prepare o seu coração para as tribulações, para as humilhações. E ele completa dizendo: e tem paciência. E tem paciência. Precisamos exercer a paciência. Como nós vemos que mais à frente Paulo vai começar a dar instrução para as mulheres, eu entendo que Paulo também já está falando assim: ó,
prepara o coração também aí, homens, na paciência, ser forte na paciência, ser firme na paciência, porque você vai precisar. Porque o relacionamento com a mulher vai te exigir também paciência, né? Vai exigir de nós paciência, porque a mulher é do sexo mais frágil e os homens não podem perder a paciência, porque muitas vezes quando nós perdemos a paciência, nós agredimos, nós falamos alto, nós somos ríspidos, e aí aquilo fere não só o coração da mulher, mas fere o coração de Deus. Porque a carta de São Pedro vai dizer para nós que toda vez que o homem é ignorante com a sua esposa, quando ele é bruto com a sua esposa, ele provoca uma interrupção da sua oração com Deus. Então, a nossa brutalidade, a nossa falta de paciência, ela não fere só o nosso relacionamento com as nossas esposas, mas ele fere o nosso relacionamento para com Deus, porque ele causa uma barreira na nossa relação com Deus, na nossa oração com Deus. Então, muito sério o nosso papel de maridos, né? Nesse sustento da nossa casa, nesse lidar com as nossas esposas e com os nossos filhos. Essa nossa fé precisa então ser forte, prudente, ter paciência em tudo aquilo que o Senhor entregou a nós, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E daí Paulo começa a falar para as mulheres, e não alisa não, né? Paulo diz assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa, não sejam maldizentes, nem intemperantes, mas mestras em bons conselhos. Paulo está dizendo para as mulheres, as de mais idade, né? Vamos dizer, as mais maduras, as mais experientes, né? Primeira coisa, Paulo está falando: olha, vocês vão exortar as mais novas, vocês vão instruir as mais novas, mas a primeira coisa que vocês precisam fazer é dar exemplo. Aí ele vai dizer para nós: mostra no seu exterior, né, uma compostura santa, porque as mais novas vão olhar para vocês e vão se espelhar em vocês. Aí Paulo fala de duas situações. Primeiro ele fala do exterior, então mostra no seu exterior uma compostura santa, quer dizer, cuidado na maneira de se vestir, não se exponha, né? Veja como que você se comporta. Nós vamos ver outros textos bíblicos que vai falar de tudo, desde a maneira como a mulher se penteia, desde a maneira como a mulher se pinta, né? Então tudo isso tem um sentido dentro da palavra de Deus. Tudo isso tem capacidade de mostrar para as mais jovens uma compostura santa ou uma compostura errada, que vai levar as mais jovens a um desentendimento daquilo que é o processo e o projeto de Deus. E aí ele vai trazer duas atribuições particulares à mulher, que ele fala assim, que tem que ser eliminado, que não pode existir na vida dessas mulheres mais maduras, como eu falei, que vão ser instrumentos para as mulheres mais jovens. Paulo diz assim: não sejam maldizentes. E a gente fala assim: mas Pablo, o que é maldizente? É aquela pessoa que fala mal dos outros, né? A famosa fofoqueira? Também, mas vai muito além do que simplesmente ser uma fofoqueira, porque a mulher maldizente, ela difama a outra pessoa, difama muitas vezes o próprio marido. Quantas vezes, quantas mulheres que não usando de sabedoria, quando passa por problemas dentro de casa, enfrenta situações conjugais, sai por aí do cabeleireiro e começa a contar lá o que o marido está fazendo. Aquele safado, descarado, desgraçado fez isso, aquilo, outro. Isso é papel de uma mulher maldizente. Ela está difamando o próprio marido. Ou muitas vezes vai para a casa da mãe, é com as cunhadas, né? Então Paulo está alertando: olha, mulheres, não sejam maldizentes, não saia por aí falando mal do seu cônjuge, não saia difamando o seu cônjuge, porque isso não convém
sábia, de uma mulher santa. Depois ele vai dizer também: não sejam intemperantes. O que é intemperante? É aquela pessoa que não consegue se controlar, uma pessoa descomedida, né? Que tem um comportamento de devasso, libertino. Então Paulo está dizendo: olha, saibam ter autocontrole. Quantas vezes nós nos deparamos com mulheres intemperantes, que tem gente que acha que isso é a maior vantagem do mundo, né? Ah, eu não levo desaforo para casa. Falou comigo, eu rodo a baliza mesmo, eu desço do salto, eu faço o que acontece. Quem disse que isso é a melhor parte? A Bíblia está dizendo que a mulher precisa ser uma mulher temperante. O que é ser temperante? É temperar, ter autocontrole, autodomínio. Hoje nós temos estudado, aí a neurociência está estudando, está exemplificando tanto. Hoje nós vemos as empresas cada vez mais procurando pessoas que tenham inteligência emocional. Quantas pessoas que têm um currículo excelente, mas estão perdendo o emprego porque não têm inteligência emocional, porque acham que tudo tem que rodar baiano, tem que rodar para fora, tem que gritar, tem que ligar, tem que fazer, tem que acontecer. A palavra já nos dizia, Paulo já nos alertava 2000 anos antes: olha, precisa ter temperança. Precisa ter temperança. E Paulo está dizendo isso principalmente às mulheres mais maduras. Por quê que Paulo está dizendo isso para as mulheres mais maduras? Porque ela vai dizer que essas mulheres, elas precisam ser mestras em dar bons conselhos. Eu vou me ater um pouquinho mais na questão das mulheres hoje, viu? Não é para bater em vocês não, viu, irmãs? Mas até porque é o dia das mães, esse final de semana, é uma homenagem, né? Vamos falar um pouquinho mais desse papel da mulher aí. Então Paulo está dizendo que as mulheres mais experientes, elas precisam ser mestras em bons conselhos, precisam saber aconselhar. E a gente pode perguntar assim: quem pode dar conselho, né? Outro dia eu estava ouvindo um coach, ele dizia que 3 pessoas a gente pode pedir conselhos, só de 3 pessoas. Pessoas que tenham um relacionamento afetivo conosco, quer dizer, pessoas que nos amam. E você sabe que se você pedir um conselho àquela pessoa que te ama, ele vai te dar um bom conselho porque ele te ama. Quer dizer, o pai, a mãe, né? O marido, a esposa, a pessoa próxima que tem um vínculo de amor com você. Então essa é uma das pessoas para quem você pode pedir conselho. A segunda pessoa para quem você pode pedir conselho, quem tem formação para isso, né? Se é um conselho que você precisa, e alguém, eu preciso de um psicólogo, ou alguém que estudou para aquilo, ele tem gabarito, ele tem know-how para te falar. Então também é uma pessoa com quem você pode se aconselhar. E a terceira pessoa de quem a gente pode pedir conselho é quem tem conhecimento empírico. Quer dizer, quem viveu a experiência, quem viveu aquilo na vida, quem já passou por aquilo, já venceu, sabe como funciona. Então você pode pedir conselho para essa pessoa. E é sobre esse tipo de pessoa que Paulo está falando. Por isso que ele está dizendo: olha, as mulheres mais maduras têm que aconselhar as mais jovens. E aí nós dizemos para as mais jovens: olha, você pode buscar as mais maduras, porque elas têm conhecimento empírico, porque elas já viveram isso, elas já passaram por essas situações, elas venceram, então elas têm know-how para te dar um conselho. Então só essas pessoas que nós podemos pedir conselho. Às vezes a gente vai pedir conselho às pessoas erradas, não é mesmo? Quantas vezes o homem vive uma situação, uma briga, uma discussão com a esposa e vai se aconselhar com os amigos lá no boteco? Vai dar? Desculpa a palavra, vai dar merda, né? Não vai dar nada que preste. Porque aquela pessoa não tem um vínculo afetivo com ele para dar um conselho, aquela pessoa não tem conhecimento acadêmico para isso e nem tem conhecimento empírico. E aí vai dar conselhos errados. Da mesma forma as mulheres. Então nós precisamos buscar conselho nas pessoas certas. E é isso que Paulo está alertando nessa carta de Tito. E aí ele começa a falar sobre os conselhos que as mulheres mais maduras precisam dar para as mais jovens. E ele começa dizendo assim: que saibam ensinar as jovens a amarem os seus maridos e a querer bem os seus filhos. Quando eu li esse texto eu fiquei assim: gente, mas por que Paulo fala que as mulheres têm que amar os maridos e querer bem aos filhos? Eu falei: nossa,
Parece assim, né? Não tinha que amar os filhos também? Por que querer bem ao filho? Na verdade, a tradução da Bíblia Ave Maria, ela colocou esses dois termos de uma maneira pedagógica. E aí, eu posso recorrer às mulheres mais velhas que estão aqui. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Por que Paulo colocou dessa forma? Ame os seus maridos, queiram bem os seus filhos. Porque existem muitas mulheres que depois que têm filhos, esquecem dos maridos. Voltam um amor tão excessivo para o filho, aquela coisa, não, é o fruto das minhas entranhas, que deixa os maridos, que os maridos ficam a ver navios. A mulher se volta tanto para a cria, para os filhos, dedica um amor tão excessivo aos filhos, e os maridos são colocados de lado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que nós somos uma só carne, marido e esposa. Não diz que mãe e filho são uma só carne. O filho é fruto das entranhas, mas um dia ele vai bater asas, ele vai crescer, ele vai construir a própria família dele, ele vai casar, ele vai ter a família dele, ele vai te deixar. E sabe quem vai sobrar? Você e seu marido. Por isso que a Bíblia está dizendo para as mulheres: olha, preste atenção, ame os seus maridos. Claro que vai amar os filhos também, mas não abandone os seus maridos, não deixe os seus cônjuges de lado por causa dos filhos, porque um dia isso vai passar. Quantas senhoras que já estão aqui, né? Eu gosto muito de ver Du, por exemplo, instruindo as meninas mais jovens, né? Hoje que ela já está sozinha, mais grandinha, e ela fala: os meninos passaram, cresceram, cada um constituiu a sua família. Imagine se ela... E nós temos visto mães que, quando os filhos vão para a faculdade, abandonam o marido e vão para a faculdade com o filho. Aí eu quero ver no dia que aquele filho casar, se ela vai junto também, vai largar o marido, e se o filho vai querer ela dentro de casa, né? Na verdade, primeiro tem que perguntar isso, se os filhos vão querer. Então, amados, a palavra, ela é muito pedagógica e ela vai nos ensinando, né? Ensinando todas essas coisas. Saibam ensinar a querer bem os filhos. Outra coisa que Paulo vai dizer é que as mulheres precisam ensinar as jovens a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa. Será que Paulo precisa voltar aqui para nos ensinar a ser cuidadosos das casas? Por que a palavra está dizendo que as mais experientes precisam ensinar as mais jovens? Porque até alguns anos atrás, as mulheres ainda eram ensinadas a cuidar das casas. As mães ensinavam a cozinhar, a costurar, né? Pregar um botão na camisa do marido, né? Fazer uma bainha do filho que precisasse. As mulheres hoje não fazem mais isso, né? As mulheres hoje são treinadas para trabalhar fora, para ser autossuficiente. Não estou dizendo que é errado, lógico que não. Nós sabemos que as coisas mudaram, o mundo evoluiu, mas nós não podemos desprezar essas coisas, porque se a palavra de Deus está dizendo, e entendam uma coisa, não existe letra errada na palavra. Tudo que está escrito, a Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Então, se está na palavra, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Se Paulo está dizendo para as mulheres mais velhas: olha, ensina as mais jovens a cuidar da casa, ensina as mais jovens a cuidar da casa, ensina as mais jovens a serem bondosas, ensina as mais jovens a serem mulheres prudentes. É porque a gente precisa ensinar. E aí tem uma que chega a dar arrepio das mulheres aí, né? Maria. Ensine as mulheres a serem submissas aos seus maridos. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí, as feministas que tivessem de plantão aqui hoje rasgavam a roupa e botavam os peitos de fora. Não aceita de jeito nenhum, né? Porque é assim que elas se lançam. Que isso? Submissão, isso é coisa do século passado, não existe mais. Entendam. E aí eu quero que a gente volte um pouquinho à palavra de Deus na carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala dessa relação de homem e mulher. Primeiro Paulo instrui os homens, e ele diz assim: maridos,
amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Depois ele disse: esposas, sede submissas aos vossos maridos. Você acha que uma mulher que tiver um esposo, que a ama como Cristo amou a igreja, capaz de dar a sua vida por aquela mulher, um marido que ame a esposa como Cristo amou a igreja, você acha que vai ter dificuldade na mulher de ser submissa a esse homem? Não vai. Nós não somos submissos a Cristo? Eu ouvi uma pregação essa semana, nós vamos nos aprofundar mais nela na sexta-feira que vem. Nós vamos ter um encontro aqui, no final nós vamos falar sobre o matrimônio cristão. E o padre, ele dizia que no sacramento do matrimônio nós nos unimos de tal forma como Cristo se une à igreja. Por isso a esposa, o marido, ele é o outro Cristo na vida da esposa, e a esposa é o Cristo na vida do marido. Então, nessa correlação aí, não existe uma diminuição. Você não está sendo diminuída quando a palavra diz que você vai ser submissa ao seu marido. E existem várias vertentes dessa palavra, né? Há algumas pessoas que defendem submissão como estar sob a missão do marido, né? Ser suporte, ser auxiliar, tantas traduções que pode dizer. Nós não estamos falando de ser capacho do marido. Não é porque a mulher agora vai baixar as vistas para tudo que o marido fala, não é isso, né? Mas é uma relação que parte dos dois lados. O marido que compreende o papel de amor dele, a devoção de amor que ele tem pela esposa e vive isso na íntegra, favorece a mulher não ser uma mulher insubmissa. Favorece para que a mulher não se vire a casaca para o outro lado e seja uma pessoa que não tolere o marido. Então a submissão, como eu disse, não é ser subserviente, não é ser escravo, não, é entender o papel de cada um dentro do lar. Se a esposa tem um papel, se a Bíblia está dizendo que a esposa deve ser submissa, ela está dando um trabalho muito mais duro para o homem ainda, amar como Jesus amou a igreja. E Jesus amou a igreja fazendo o quê? Lavando os pés, indo para a cruz, dando sua vida. É assim que nós precisamos agir, nessa troca de relações, marido e esposa. E Paulo termina esse versículo dizendo assim, que todas essas coisas devem ser ensinadas para quê? Para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Por que, Fábio, que a palavra de Deus vai ser desacreditada? Porque todas as vezes que nós temos, lembrem-se, Paulo estava dando um recado para uma comunidade que estava sendo formada, a comunidade ali dos cretenses. Então eram pessoas que estavam sendo batizadas, que estavam vindo para o Evangelho, que estavam aceitando Jesus, que estavam vivendo o cristianismo. Diferente de nós? Não, igualzinho a nós. Estamos num grupo de oração, estamos dentro de uma comunidade, pertencemos a uma igreja, somos católicos e somos chamados também a dar testemunhos de Cristo. Por isso, todas as vezes que nós agimos de maneira contrária a essa palavra, nós fazemos com que a palavra de Deus seja desacreditada. As pessoas vão olhar para nós e dizer assim: uai, mas aquela mulher, imagine aí olhando para minha esposa, mas não é Nelma, esposa de Fábio, que prega lá na frente? Olha o toco de roupa que ela está na rua mostrando tudo. Pensa aí. Uai, não é Nelma aquela mulher ali, rodando a baiana no trânsito e brigando igual a louca? Entende? Então, o lugar que nós ocupamos nos pede uma nova postura, um novo jeito de agir, de se comportar. Porque a palavra de Deus ou ela vai ser acreditada, ou as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: caramba, eu vejo naquele menino o testemunho de Jesus. Eu vejo naquela mulher uma pessoa que serve o Senhor. Quantas pessoas que chegam a nós na rua e falam assim: olha, aquela palavra que você falou lá me edificou. Olha, eu ouvi tal coisa. A maneira que eu
Tem gente que às vezes encontra comigo, a minha esposa, os filhos, e fala assim: nossa, sua família é uma família linda. Como é bonito ver os seus filhos na igreja. Porque nós somos referência, somos exemplos para os outros. E é essa postura que nós temos que ter, de ser exemplo. Porque ou nós vamos fazer com que a palavra de Deus seja acreditada, com que mais pessoas desejem viver o Evangelho, ou as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: esse Evangelho aí eu não quero não, isso é lorota, prega bonitinho lá na frente, mas rapaz, você sabia que é caloteiro? Um dia eu vi de um irmão aqui, ó, do grupo de oração. Deixa eu ver a hora aqui, gente. Tá no meu tempo ainda. Um dia eu encontrei uma pessoa e eu falei assim: rapaz, você sumiu do grupo de oração, não vi mais você, o que aconteceu? Ele falou assim: ah, rapaz, eu ia lá naquele grupo de oração. Aí eu cheguei e o pessoal falava assim: Pai Jesus. Aí eu: Pai Jesus. E me abraçava, e me acolhia lá na frente, né? Quando eu chegava lá na porta, dava Pai de Jesus, beleza. Aí comecei a participar. Teve uns irmãozinhos que descobriu que eu tinha um comércio. Foi. Aí foi lá, comprou a primeira vez, comprou a segunda vez. Na terceira vez passou: olha, não tem um dinheiro hoje não, pode fazer uma notinha aí? Pode. Aí fez uma notinha, não pagou uma semana, fez outra, não pagou um mês. Daqui a pouco, quando eu chegava no grupo, o irmãozinho não me dava mais a paz de Jesus não. Sentava do outro lado. E isso foi causando em mim desacreditar naquela palavra, desacreditar naqueles irmãos. Olha o perigo que nós fazemos. Nós causamos um grande perigo de levar as pessoas a se afastar da fé pelo nosso mau procedimento, pela maneira errada como nós nos comportamos. Comprar e não pagar, que é isso? Que exemplo de cristão nós estamos dando? Então é muito sério, amados, muito sério aquilo que nós vivemos, né? Então, mulheres, cuidado com a compostura, cuidado com a maneira com que fala, como discute, né? Quantas vezes nós temos ouvido até de filhos, preste atenção, filhos de gente que está aqui dentro da igreja, nos nossos grupos de oração, que às vezes a gente vai atender a família e o filho fala assim: ah, papai e mamãe é muito bom na igreja, lá vocês veem eles assim, mas você precisa ver como é dentro de casa, é um cavalo, você precisa ver como trata a minha mãe, como é ignorante. Nós estamos levando até os nossos próprios filhos a desacreditar na palavra de Deus com o nosso mau comportamento. São Paulo diz no versículo 6 assim: exorta igualmente aos mais moços a serem morigerados. Agora vai para os jovens, né? Não está aqui não, mas é para a gente instruir os nossos filhos. Exorta igualmente os moços a serem morigerados. O que é ser morigerado? Que denota bons costumes, que levam uma vida irrepreensível. Então exorta os mais moços, exorta os seus filhos, exorta os jovens a ter bons costumes, a ter uma vida irrepreensível. Mas como que nós podemos fazer isso? Como que nós vamos exortar os mais moços a terem bons costumes? Hoje, numa linguagem do coach, né? Toda hora eu dou uma pinceladinha, mas diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E isso é certinho, não foge à regra. Você vê que quando nós, um ser humano, vive em sociedade, né? E nós somos fruto do meio, como diz a psicologia. O meio onde nós vivemos nos forma os nossos costumes, as nossas ações, as nossas atitudes. Você vê que em um grupo de pessoas que são muito amigas, muito próximas, normalmente eles têm os mesmos costumes, se gosta de cinema, a maioria gosta de cinema, se gosta de um churrasquinho, a maioria é de churrasquinho. Então, nós nos tornamos muito parecidos com as pessoas que mais a gente convive. Então,
Então, se nós queremos ter bons costumes, nós precisamos conviver com pessoas que tenham bons costumes. A carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer para nós: más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, quando a gente está aqui no grupo de oração e que as pessoas vêm, faz os nossos encontros, passa por um encontro conjugal e a gente começa a falar assim: olha, sabe aquela vida, aqueles amigos que você tinha antes? Talvez não condiza, talvez esteja na hora de mudar. Imagine um homem casado que só tem amigos solteiros. Pensa aí. Ele vai para a rodinha de amigos que saiu do bar, foi para tomar cerveja ali, fazer a alegria da galera. E aí os caras vão começar a falar de quê? Da noitada, das mulheres que pegou, do que fez, de como saiu. E o cara está ali no meio, ele é casado. Lembra da palavra de Paulo? Más companhias corrompem os bons costumes. Então, por isso que tem coisas que são incoerentes. Porque se nós somos a média das 5 pessoas com quem mais a gente convive, a gente precisa conviver no ambiente certo, com as pessoas certas. Porque os casados vão falar das coisas de casado, vão falar dos filhos, vão falar da esposa, vão falar dos planos que estão tendo juntos, não é verdade? Mas se o cara casado vai conviver com um monte de solteiro, ele vai ficar lá sentindo saudade do tempo lá e querendo voltar a largar a mulher e partir. Ele vai ficar um peixe fora d'água. Então, nós precisamos em tudo, diz a palavra de Deus, observar o nosso meio, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de agir, né? O nosso comportamento. Por quê? Ou nós vamos dar credibilidade à palavra de Deus com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de se comportar, ou nós vamos fazer com que a palavra de Deus seja desacreditada. E eu creio que nenhum de nós quer fazer com que a palavra de Deus seja desacreditada. Porque existe um outro versículo na Bíblia muito sério que diz que seria preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no fundo do mar do que causar escândalo dentro da comunidade. Então nós não podemos ser causa de escândalo e de queda para os outros. Nós precisamos ser causa de erguimento. Nós precisamos ser causa de fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor. E nessa questão de ser influenciado e de influenciar também, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque é em todas as coisas. Você imagina que você é fruto das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você convive com pessoas só pessimistas, que só fala coisa só de derrota, só de coisa negativa, aquela pessoa que só todo dia que você encontra a pessoa fala assim: ah, mas tá difícil, né? Nossa senhora, tá todo mundo desempregado, ah, vai estar uma miséria, ah, mas o Brasil vai afundar bem, vai acabar. Você acaba entrando naquela linha dos derrotistas, né? Mas se você convive com pessoas que falam: não, o negócio vai dar certo, nós vamos lutar, nós vamos vencer. Olha, pessoas que têm espírito empreendedor, né? Ah, eu vou fazer aquilo, tal. Outro dia eu achei muito massa, um pregador falando assim: qual o seu sonho? Qual o sonho que você tem? Aí, quem tem aqui tem um sonho de fazer um comércio, botar qualquer coisa, empreender? A maioria levantou. Chegou uma mulher na frente e ele falou assim: você tem sonho de fazer o quê? A mulher: de botar uma loja de sapatos. Aí ele falou assim para a mulher: e o que te falta para botar essa loja de sapatos? Aí ela: falta dinheiro, claro, não tem dinheiro. Aí ele falou: beleza, toma aqui R$100 para você começar a sua loja de sapato. Dá? Aí a galera toda: não, dá não. Ele falou assim: por que não dá? Quanto custa um sapato? E aí começou: vamos pegar uma sapatilha, uma coisa mais barata. Você pode vender, você pode pegar. E aí ele começou a explicar aquilo. Depois isso foi no YouTube, eu fui ver depois nos comentários, já uns 2 meses depois, alguém colocou ali: olha, aquela mulher, minha amiga, ela pegou aqueles R$100, comprou 4 sapatilhas de R$25, vendeu por 40, comprou mais tanto, vendeu por não sei quanto, comprou mais... E ela já está fazendo o capital dela para poder montar a loja dela de sapato. Acontece que nós achamos que tudo tem que começar grande. A gente fica esperando ganhar na loteria. Começa pequeno, criatura, mas vai, faz. Agora convive com pessoas que vão te jogar para frente.
Convive com pessoas que vai pensar assim. Conviva com pessoas que vai te fazer pensar melhor, que vai levar você ao entusiasmo e não ao derrotismo. Não adianta uma pessoa que quer sair do alcoolismo, por exemplo, e conviver com berotas, né? Os amigos é tudo aqueles que dividem ali a mesma cachaça de pinga. Larga a mão desse povo, você não vai sair de jeito nenhum. Não é verdade? Que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, né, a vencer, a ser exemplo, a lutar, mas a vencer, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. A palavra de Deus diz que Ele tem nas suas mãos a vitória de cada um de nós. Nós precisamos só crer e tomar posse disso. Amém? Feche seus olhos um pouquinho.